Bom dia. Tá tudo diferente. Show. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou baixando aqui nosso material de hoje. Bom dia, professor. Bom dia. Nossa, a internet tá... Ah, agora pegou. A internet está lenta mesmo. Até para carregar o meu e-mail. Bom dia, Olivia. Nossa. Tá, acho que agora vai. Vamos ver. Vocês estão conseguindo me ver normal? Tá falhando o vídeo, áudio? Porque aqui a internet está bem lenta. Não, tá normal. Tá Só normal? vendo a senhora mesmo. Eu estou tentando baixar aqui para entrar no e-mail. Tá devagar. Eu sempre mando os materiais por e-mail. Para mim, eu acho mais prático do que botar em pendrive, porque eu já esqueci pendrive aqui, já esqueci em casa, então assim não tem erro do material ficar perdido em algum lugar, né? Bom, gente, então, enquanto está abrindo aqui, baixando os materiais, aproveitar para falar para vocês. Na verdade, tem duas coisas, né, que eu queria conversar com vocês. Uma é ver quais são os horários que vocês têm disponíveis para a gente ver a reposição de ontem, né? Peraí, deixa eu só baixar aqui. Achei que já tinha baixado, mas tudo bem. Tá, agora. E a outra coisa é que a gente vai falar, vou deixar para a gente falar nos últimos 30 minutos de aula, que aí todo mundo já entrou, enfim, sobre os trabalhos agora da primeira verificação, né? Então, vocês sabem que a prova vai valer 7 e vão ter 3 pontos de trabalho. E aí a gente vai, a atividade vai ser a partir da semana que vem, em que vocês vão se dividir em duplas e vão apresentar um artigo que vai ficar a escolha de vocês dentro de alguns que eu separei para vocês, tá? Mas aí isso eu vou falar mais detalhadamente no final, porque aí todo mundo já entrou, né, para não estar repetindo, enfim, porque quando for mais de 10h30, 10h40, a gente vai tirar esse horário só para eu explicar detalhadamente como vai ser as apresentações, quais são os artigos, né? Eu separei um link, então vocês já conseguem baixar diretamente de lá. Cada dupla vai escolher o artigo dentro desses artigos que eu coloquei. A gente só tem que ver quantos alunos estão para eu poder dividir o número de duplas por data, né? Que vão ser nas 2 próximas semanas, tá? Mas aí isso daí é só para adiantar que a gente também tem esse ponto para a gente conversar hoje. Aliás, eu vou até deixar aberto aqui o link dos artigos, já que a internet está lenta, para quando eu compartilhar já está aberto. Ó, aqui está dizendo que não está conseguindo acessar. Como assim, querida? Enfim, vou deixar aqui que aí... Ixi, a internet não está abrindo um... Ai, 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 ai. Agora ela não está abrindo mais nada.
Mas, de qualquer forma, a gente vai deixar exatamente para... Ó, não está abrindo. Ai, abriu. Ixi, até piscou a luz aqui. Bom, consegui abrir aqui. Quando for no final da aula, vamos voltar aqui para a nossa discussão. Deixa eu ampliar aqui. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Lívia. Agora que eu estou abrindo o chat. Bom, gente, então, o que a gente vai discutir hoje? Vocês estão vendo que tem muita coisa que está mudando já. Eu acho que já é meio que a preparação aí para o contexto presencial. Eu cheguei e a mesa já está virada para cá, a webcam está diferente, as janelas já estão abertas, enfim. O que a gente vai discutir hoje? Então, a gente viu, na semana passada, a gente fechou aquela discussão sobre esse histórico da psicologia social, né? Sobre as questões relacionadas à psicologia social no Brasil, mais especificamente. A gente falou do Haroldo Rodrigues, da Silvia Lani, né? Compreendeu, então, como foi esse processo, o que é a psicologia social brasileira nessas bases, né? Então, quais são as bases da psicologia social brasileira? E hoje a gente vai começar a falar dessa psicologia social na atualidade. A gente não vai conseguir abordar todas aquelas compreensões teóricas, né? Lembra que eu até coloquei no quadro aqui, né, alguns apontamentos para a gente entender essa árvore chamada psicologia social brasileira. E que a maioria das perspectivas teóricas atuais, né, que a gente vê dentro da psicologia social, vieram a partir daquelas discussões da Silvia Lani. Não que não exista ainda uma psicologia social mais experimental, mais cognitivo-comportamental, né, mais com referencial do Haroldo Rodrigues. Mas que o que emergiu, né, depois daquela crise de referência, como se fala, né, até naquele artigo que eu mandei para vocês sobre história da psicologia social lá no início, a partir dessa virada de chave aí que a Silvia Lani faz, contestando o que é a psicologia social no Brasil, contestando as suas técnicas, as suas perspectivas teóricas, enfim, começam a surgir outras referências, né? Outras teorias a partir daquela teoria, contrapondo mais ou menos, né? Tanto que eu até coloquei aqui no quadro, né, aqueles pontos falando. Então, a partir da Silvia Lani surgem algumas teorias como representações sociais, que a gente vai ver hoje, a teoria construcionista, as teorias de base mais Foucaultiana, ou seja, que dialogam muito com os referenciais do Michel Foucault, que é filósofo e historiador, e as teorias também com uma base nos estudos culturais, né, que tem uma referência muito grande com a antropologia, ou com os teóricos, né, das ciências sociais que falam muito de estudos culturais, como Stuart Hall. Enfim, na nossa ementa, o que a gente tem efetivamente para discutir, que é colocado como importante, é a teoria das representações sociais, né? Então, é isso que a gente vai ver hoje, que eu até coloquei lá na plataforma o livro todo, né? Que eu falei para vocês, eu vou digitalizar e tudo mais, mas consegui o livro inteiro em PDF, né? Eu até tinha no computador e nem sabia que eu tinha. Quando eu fui pesquisando, puxando os materiais, eu tinha achado no início, antes de começar a dar aula para vocês, acabei achando o livro todo em PDF, que aí é muito melhor de ler e também disponibiliza para quem quiser ler outros capítulos, enfim, né? Então, lá na página 91 do livro, né, como os capítulos não estão capítulo 1, 2 e 3, por isso que eu falei, o capítulo Representações Sociais, né? E esse capítulo vai falar dessa perspectiva teórica, né? Então, vou até utilizar aqui o meu livro para ir trazendo os apontamentos, né? Apesar que eu baixei aqui o livro também para a gente ler a partir de alguns pontos. Mas eu fiz uns slides para poder ficar um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Talvez mais didático de compreender. Porque o que acontece? Dentro das representações sociais, a gente sabe que é uma nova teoria, é uma perspectiva teórica diferente, né? Então, fazendo um paralelo com o que a gente tem na psicologia em geral,
né, a gente tem diferentes abordagens teóricas. E isso acaba acontecendo na psicologia social na atualidade. É muito baseado em qual abordagem teórica, seria mais ou menos... A gente não chama de abordagem dentro da psicologia social, a gente vai falar de perspectiva teórica. Então, eu trabalho com psicologia social, aí a partir de que perspectiva teórica? Das representações sociais, do construcionismo, dos estudos culturais, né, do referencial do Haroldo Rodrigues. Então, isso acontece, né, da mesma forma na psicologia social. E aí a gente vai, então, tentar compreender um pouco o que é essas teorias, o que é essa teoria das representações sociais, porque ela vai trazer outras compreensões teóricas de social também. Deixa eu ajeitar aqui. Bom, então, quando a gente fala de representações sociais, tá? Esses slides, gente, eu só coloquei no formato de slide para ficar um pouco mais conciso, né? Trazer mais algumas coisas, como no material, no capítulo, tem muita teoria, muitas questões teóricas que elas se indagam, né? A Fátima Oliveira e a Graziela Verba, eu achei melhor colocar nesse formato para ficar um pouco mais fácil de compreender, porque a teoria das representações sociais é uma perspectiva teórica dentro da psicologia social. E aí eu vou tentar resumir, né, em uma aula, vamos dizer assim, né? Então a gente está tentando falar de uma perspectiva teórica em algumas aulas. E que eu gosto desse capítulo porque elas são bem objetivas para explicar as bases das representações sociais, tá? E aí, se vocês tiverem dúvidas, podem, né? Como eu sempre digo para vocês, podem falar no chat, podem abrir o áudio sem problema nenhum, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Nossa, tá sujo. Então, um primeiro ponto, e aí também só lembrando, gente, tudo que está aqui nesses slides é exatamente o que está no texto, tá? Tanto que eu sempre coloco aí as referências. Eu só tirei alguns trechos do texto para a gente poder focar mais especificamente em cada ponto, tá? Então não se preocupe. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar também os slides na plataforma, tá? Isso daí não é problema. Porque é exatamente a mesma coisa que está no livro, né? Não tem nenhuma diferença. Então, um primeiro ponto para a gente entender o que é a teoria das representações sociais, tá? Então, como é que nasceu a teoria das representações sociais? Ela vem com um diálogo muito próximo à sociologia e à antropologia, e a gente vai ver que é muito próximo, inclusive, da antropologia mesmo, né? O conceito de representação social, ou seja, o próprio conceito de representação, ele não é um conceito unicamente, né, exclusivo da psicologia. Pelo contrário, né, a gente meio que foi beber em outras águas, né, porque o conceito de representação, vocês querem perguntar alguma coisa? O conceito de representação, ele é um conceito que vem das ciências sociais, que vem da comunicação social, das discussões sobre imagem, fotografia, enfim, né? As questões icônicas e questões relacionadas a isso, né? Então, como é a representação no cinema, no audiovisual em geral, né? Na questão do marketing, uma série de questões assim. Bem como nas ciências sociais também. Então, como aborda aí esse primeiro ponto que elas trazem, o conceito de representação social tem suas origens na sociologia e na antropologia, tá? Através de Durkheim e de Levi-Bruch, né? Imagino que seja assim que se fale. O Durkheim, gente, ele é uma das referências na sociologia, ele é uma das bases teóricas da sociologia, né? Nas ciências sociais, assim como na psicologia, a gente tem, né, lá eles também têm, vamos dizer assim, os teóricos principais
em que você vai escolher que abordagem, só que eles não falam de abordagem teórica, né? Mas que olhar sobre o social você vai ter, né? A partir de que autor. Então, aqui na psicologia, a gente fala de quatro teóricos clássicos, né? Claro que daí se ramificam, mas as bases vão ser Skinner, Freud, Peirce e Rogers, né? Falando das principais abordagens. Nas ciências sociais, isso também acontece principalmente na sociologia, só que são três: o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, tá? São os principais teóricos que aí os estudantes ao longo do curso têm que escolher mais ou menos com qual referencial, que autor eles vão utilizar prioritariamente, né? Então, o conceito de representação social emerge a partir do Durkheim, que era um teórico mais pragmático, um pouco mais ligado a o que a gente poderia chamar de uma concepção mais positivista, vamos dizer assim, nas ciências, na sociologia. Então, inicialmente, esse conceito de representação social era chamado de representação coletiva, tá? E serviu como elemento básico para a elaboração de uma teoria da religião, da magia e do pensamento mítico, que foram algumas áreas de estudo do próprio Durkheim na sociologia. Também contribuíram para a criação da teoria das representações sociais, né? Então, além de toda essa referência do Durkheim, desse conceito de representação coletiva, também contribuíram para a construção da teoria das representações sociais a teoria da linguagem de Saussure, a teoria das representações infantis de Piaget e a teoria do desenvolvimento cultural do Vygotsky. Então, vocês já veem que é uma perspectiva teórica na psicologia social que está atravessada por essas referências aí transdisciplinares, né? Ela não emerge da psicologia pela psicologia, né? Esse diálogo a partir da linguística, da própria psicologia, do desenvolvimento infantil e da sociologia aí do Durkheim, vai se desenvolvendo essa perspectiva teórica. Quem é o principal teórico de referência da teoria das representações sociais? É o Serge Moscovici, tá? Que é um psicólogo social romeno radicado na França. Então, ele que começa a desenvolver a teoria das representações sociais, e lá, logo na primeira página desse capítulo, né, elas referem, ele é o autor principal, né, vamos dizer, o teórico que desenvolve, né, toda essa perspectiva, quando ele faz um estudo da psicanálise, né, colocando a representação social da psicanálise. Então, ele produz um estudo para falar sobre representação social da psicanálise, que é até intitulado Psicanálise, Sua Imagem e Seu Público, né? Enfim. Então, a partir dessas discussões, ele é psicólogo, enfim, né? Ele começa a construir essa perspectiva teórica, tá? E nesse sentido, como tem uma aproximação, a gente vai ver agora para falar dos conceitos dentro das representações sociais, a gente vai ver que essa teoria é considerada uma forma mais sociológica de psicologia social, tá? Por quê? Ela vai se preocupar muito mais em estudar essas representações sociais, ela vai estar preocupada em estudar o coletivo, né? Quais são esses mitos, essas crenças, né, essas teorias, essas representações que socialmente se cria sobre um fenômeno, do que pensar como é que isso interfere no sujeito, no indivíduo, né? Então, a gente vai ver que o foco dela pode ser muito mais com o pé na sociologia do que na própria psicologia, nesse sentido, que ela não vai estar tentando entender como é que essas questões sociais influenciam na subjetividade, no indivíduo. Na verdade, o foco dela vai ser estudar essas questões sociais mesmo, né? Como é que a sociedade, a coletividade está construindo representações sobre um determinado fenômeno. Tá dando para entender, gente? Ou está muito rápido? Tinha alguém querendo falar ou foi só áudio que abriu sem querer?
Tá tudo ok? Vou abrir aqui no chat. Tá bom. Então, vamos seguindo. Então, dentro dessa perspectiva, vão se criar, né, compreensões teórico-metodológicas, como a gente viu, como aconteceu com a Silvia Lane, como aconteceu com o Haroldo Rodrigues, né? Cada perspectiva teórica vai ter o seu olhar, vai ter a sua compreensão de psicologia social e sociedade. Opa. E aí eu trouxe os conceitos, né, que estão no próprio livro, né, no próprio capítulo do livro. Então, ok, né? Então a gente vê que ela surge a partir de um diálogo com outras ciências, né, com outros campos do conhecimento. Ela vai ter um referencial mais de analisar, de compreender o social, né? Foi o Sérgio Moscovici que começa com essa discussão. Então, o que são representações sociais? Né? O que a gente está chamando de representações sociais? As representações sociais são. Isso aqui é exatamente como está no capítulo, tá, gente? As representações sociais são teorias, né? E elas colocam entre aspas, sobre saberes populares e do senso comum, elaboradas e partilhadas coletivamente, com a finalidade de construir e interpretar o real, né? Por serem dinâmicas, levam os indivíduos a produzir comportamentos e interações com o meio, ações que, sem dúvida, modificam os dois. Então, qual é o conceito de representações sociais, né? As representações sociais são as teorias, né, construídas a partir do senso comum, né? Como eles falam aqui, como elas falam, saberes populares e senso comum, que são elaboradas e partilhadas coletivamente, tá? Com a finalidade de construir ou então de entender a realidade. Exemplos, né? Quando elas falam de representações sociais, então o foco das representações sociais é entender quais as representações que o senso comum, né, que uma população, um grupo tem sobre uma determinada situação, um determinado fenômeno, né? E como é que o senso comum interpreta, analisa e cria uma teoria sobre aquilo que acontece. Vou dar 2 exemplos aqui que eu acho que a gente vai conseguir trabalhar eles ao longo das explicações. Um exemplo, a gente já até falou em outras aulas, né? A questão alimentar na nossa região. Então, quais são as representações sociais que existem sobre alimentos que podem causar alguma coisa de ruim, né, na saúde, que pode causar algum problema, algum processo de adoecimento, ou na verdade, não causar, mas prejudicar um processo de adoecimento. Então, a gente tem na nossa região, a partir de teorias do senso comum, que foram se construindo, né, uma compreensão de alimento remoso. Então, isso é comida remosa, né? Eu não posso comer, não se deve comer caranguejo, camarão, o peixe. Eu nunca sei se é o peixe de escama ou se é o peixe de pele, enfim, né? Eu já ouvi que até o tucupi é remoso, enfim. Da onde surgiu essa teoria? Se a gente for pensar no cotidiano, a gente não tem, não. O alimento remoso é um termo biomédico, né? Ou então é um termo que a nutrição construiu, é uma teoria de um contexto científico. Não, são teorias construídas no senso comum, entre os saberes populares, né? No cotidiano das nossas relações. E foram formas do senso comum interpretar, de repente, alguma situação, um mal-estar, uma piora na saúde de alguém, e aí associava isso a um tipo de alimentação. Então a pessoa já fez uma cirurgia, foi comer caranguejo, piorou, teve febre, inflamou, infeccionou, enfim, né? Então,
quando a gente vai falando de representações sociais, o foco é entender os saberes populares e o senso comum. Quais são as teorias construídas nesse contexto? E não necessariamente analisar o conceito a partir de um referencial científico ou analisar o conceito historicamente, tá? O foco para a teoria das representações sociais vai ser estudar como que o senso comum interpreta a sua realidade, né? Seria, assim, resumidamente isso, se a gente for pensar nesse sentido. E, exatamente, né, como coletivamente, cotidianamente, a gente está sempre produzindo, reproduzindo e reconstruindo essas concepções, a gente vai ver que isso é dinâmico, né? Então, não necessariamente as apropriações que a gente faz hoje em dia de alimento remoso, de repente são as mesmas de alimento remoso numa outra região, ou são as mesmas que os nossos avós tinham, que os nossos bisavós tinham, né? Então, de repente, fazendo assim uma analogia muito genérica, né? De repente, a minha bisavó entendia que galinha caipira era remoso. E hoje em dia a gente diz, não, galinha caipira não é remoso. Remoso é só camarão, é marisco e peixe de pele ou de escama, que eu nunca lembro. Né? Então, por isso que nesse conceito elas falam, por serem dinâmicas, essas interpretações da realidade, né? Ou seja, estão sempre em movimento, mudando ao longo da história, ao longo das situações que a gente vai vivenciando, levam os indivíduos a produzir comportamentos e interações com o meio e ações que, sem dúvida, vão modificar os dois. Tá? Um outro exemplo, a gente também vai falar disso mais na frente, é como é que se interpreta, por exemplo, determinadas situações mitológicas, né? Lendas, crenças. Então, eu vou morar numa determinada região em que as pessoas dizem, olha, esse barulho do vento na árvore é a Matinta Pereira. Né? Então, da onde surgiu isso? Né? Dentro do contexto, dentro da teoria das representações sociais, são formas, são teorias que o senso comum, que os saberes populares constroem para interpretar uma determinada realidade, um determinado fenômeno da natureza, uma determinada situação que muitas vezes também não se sabe como interpretar, então é algo novo, é algo diferente, é um vento diferente que faz um determinado barulho e aí, né, coletivamente se constrói essa concepção, que é a Matinta Pereira, ou que, enfim, né, uma outra lenda ou um outro mito nesse sentido, tá? Então, complementando, né, elas trazem o próprio conceito para o Moscovici, né? E o Moscovici não chega a conceituar, né? Ela diz assim, ele não traz um conceito fechado de representações sociais, mas ele diz que, né, por representações sociais, entendemos um conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na vida cotidiana, ou seja, o foco é como é que aqueles grupos, aquelas coletividades estão produzindo suas próprias teorias sobre uma determinada realidade, no curso das relações, das comunicações interpessoais. Elas são equivalentes em nossa sociedade aos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais. Podem também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum. Né? Então, quais são as representações sociais que, vamos dizer, os estudantes de odontologia têm sobre a psicologia? Né? Então, a gente está falando não necessariamente de um contexto, não. A gente foi perguntar para psicólogos o que eles entendem como psicologia, vamos fazer um conceito teórico. Não, o foco das representações sociais é saber o que circula dentro daquele senso comum, no sentido de que aquelas pessoas não estudam psicologia, elas não estão debruçadas sobre isso, mas quais são as concepções, os pensamentos, enfim, né? E as teorias que se constroem a partir disso. Tá dando para entender, gente, esse conceito de representações sociais? Ou tá muito rápido, é uma nova teoria?
Tá dando para entender, professora? Ah, tá. Vocês estavam muito calados, eu já estava preocupada aqui. Vocês estão entendendo, estão com sono, ou enfim, né? Ou às vezes, como também é uma nova perspectiva teórica, vira mais uma informação, né? E às vezes fica confuso mesmo. Então, quando a gente fala, né, de representações sociais, a gente já está entendendo que o foco é entender como, né, para essa perspectiva teórica, quais são as teorias que o senso comum cria sobre um determinado fenômeno, tá? E aí tem um ponto, antes de eu passar, deixa eu ver aqui o outro slide, tá? Antes da gente falar desses níveis, que é também não vou dizer que é uma confusão, né? Mas que fica um pouco ambíguo, porque ao mesmo tempo que o termo representações sociais define o seu objeto de estudo, então a gente vai estudar as representações sociais sobre alimentos bons e ruins na cidade de Belém do Pará. Esse é o objeto de estudo, mas acaba sendo o nome da própria teoria. Então acaba sendo não é só ambíguo, né? Ou seja, a gente vai chamar de teoria das representações sociais, mas quando a gente vai falar qual é o objeto de estudo da teoria das representações sociais, as representações sociais, tá? Porque isso também pode ficar confuso quando elas vão explicando e aí tá falando da teoria ou tá falando do objeto de estudo, né? Porque o próprio nome da teoria já tem o nome do seu objeto de estudo, né? E aí elas vão trazendo, né, lá logo na página 105, quando elas perguntam, mas o que são representações sociais? Logo abaixo, elas falam, depois de apresentar, né, o conceito, elas falam dos níveis de análise. Então, ok, a gente já entendeu qual é o conceito, qual é o propósito, né? Estudar essas teorias produzidas pelo senso comum, produzidas coletivamente, sobre a forma como o senso comum interpreta a sua realidade. Mas quais são os níveis de análise? Né? Quais são os formatos? Quais são os focos da teoria das representações sociais? Elas dividem em 3 níveis, né, de compreensão. Um nível do que elas chamam de fenomenológico, né, que é o fato de ser o próprio objeto de investigação. Então, as representações sociais, né, RS, as representações sociais, são um objeto de investigação, são elementos da realidade social, são modos de conhecimento, são saberes do senso comum que surgem e se legitimam na conversação interpessoal cotidiana e tem como objetivo compreender e controlar a realidade social, tá? Então, o que elas estão chamando de nível fenomenológico é no nível de a compreensão mesmo do próprio objeto de estudo. Então, a gente tem como um nível de análise compreender como é que são construídas essas representações sociais, como é que são lidas e percebidas esses fenômenos sociais dentro do próprio senso comum. Por isso que elas vão chamar de fenomenológicos, né? É como se fosse um campo da percepção do fenômeno. Como é que o senso comum percebe um determinado fenômeno, interpreta e tenta controlar. Por que elas estão falando em controlar a realidade social? É uma forma de... a gente vai ver isso nos próximos conceitos, né? Quando elas falam da ancoragem, é uma forma de tentar compreender, controlar a realidade social, é uma forma de eu tentar compreender aquilo que não me é familiar, para eu conseguir saber como é que eu tenho que agir naquela situação, o que eu posso esperar naquela situação, né? Então, se eu escuto lá o barulho das árvores, um uivo, um barulho diferente, enfim, né? E aquilo me é não familiar, eu não sei como interpretar. Então, nesse processo coletivo, as pessoas vão criando interpretações para elas conseguirem também dar conta daquele fenômeno. Né? Controlar no sentido não de vou exercer um controle, mas de ter uma sensação de que eu conhecendo o que me é estranho, eu consigo saber como é que eu tenho que lidar. Né? Então, compreender e controlar essa realidade social. Então, olha, toda vez que tem esse barulho, tem esse vento, na verdade tem esse... Eu estou chamando de uivo, mas não é exatamente uivo, me fugiu aqui a palavra. É a Matinta Pereira. Então, né, eu criando uma teoria
né, uma lenda, um mito, enfim, sobre aquele fenômeno, eu também vou aprendendo como lidar com ele. Ah, se eu deixar o fumo, se eu deixar o café na janela, na porta de casa, ela não vai fazer nada comigo, né? Assim como a gente vai ver em diversos contextos, né? Se a gente for pensar, a gente vivencia. Eu vou deixar aí para a gente pensar nesses exemplos. A gente está vivenciando isso, né? Quando a gente se depara, por exemplo, com um processo de adoecimento que a gente não conhece, a gente não sabe, né? Como a questão do coronavírus. Então, quando a gente fala do coronavírus, nem dentro dos contextos científicos, biomédicos, ainda se tem certezas sobre os processos de contágio. A gente tem suposições, né? Não, o contágio é como se fosse uma gripe, então tem que usar máscara, né? Tem que evitar o toque, tem que usar álcool gel ou álcool, né? 70, tem que lavar todos os alimentos e objetos que entram na sua casa, enfim, formas de contágio, mas mesmo assim ainda vai se descobrindo, né? Então, no início, só usava máscara quem estava doente, depois se descobriu que todo mundo usando máscara diminuiu o contágio, né? Que não existe uma cura, né? Então, tudo isso são questões, né? Então, quando a gente se depara com o novo, quais são as compreensões do senso comum? Quais são as teorias criadas? O senso comum vai criando, né? A gente vai vendo isso, inclusive, nas redes sociais. Então, vamos agora, e cada grupo, cada coletividade vai criar uma teoria de como se prevenir, então, do coronavírus, ou como tratar. Tome chá de alho com limão 3 vezes ao dia, que aí você cura. Olha, fulano tomou e melhorou. Tome uma colher de vinagre, ou use hidroxicloroquina, que você vai ficar curado. E se a hidroxicloroquina curasse, a gente não estava ainda nesse desespero que a gente está até hoje de pandemia, ainda preocupado com todos esses contextos, né? E o mundo todo estaria usando hidroxicloroquina e as pessoas que usaram não teriam falecido. Como eu conheci pessoas que fizeram todo o tratamento, tiveram todo o suporte, tomaram hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, tiveram comprometimento pulmonar, tiveram que ficar internadas, usaram respiradores, ficaram nos melhores hospitais de Belém e mesmo assim acabaram falecendo, né? Sem nenhuma comorbidade, é certo ter acima de 60 anos, mas não tinha pressão alta, não tinha diabetes. Enfim, né? Então, esse é um exemplo, né, dessa questão. Então, como é que a gente vai se apropriando da realidade social frente a uma situação, um fenômeno, desde lendas, desde a questão, por exemplo, do alimento remoso, até situações que a gente tem vivenciado. Então, socialmente, vai se apropriando o senso comum, os saberes populares vão se apropriando e criando teorias de como lidar com o que não é familiar, tá? A gente vai falar um pouco mais disso à frente. Então, esse é o nível fenomenológico, né? O objeto de estudo, objeto de investigação. Então, como é que o senso comum, que os saberes populares interpretam a sua própria realidade? O nível teórico é, como em qualquer perspectiva teórica, o conjunto de definições conceituais, metodológicas, construtos, generalizações e proposições referentes ao seu objeto de estudo, que é referentes às representações sociais. Então, isso todas as perspectivas têm, né? Que é o seu conjunto conceitual. Quais são o conjunto de teorias que dão embasamento para eu compreender as representações sociais, por exemplo. E o nível metateórico também existe em qualquer perspectiva teórica, não só na psicologia social, nas ciências humanas em geral, que são as próprias discussões sobre a própria teoria, né? Neste colocam-se os debates, as refutações críticas com respeito aos postulados e pressupostos da teoria, juntamente com uma comparação com os modelos teóricos de outras teorias, né? Então, o nível metateórico é essa discussão entre os próprios teóricos da própria compreensão, da própria perspectiva, né? Então, eu não vou fazer uma pesquisa sobre as representações sociais de uma determinada população, de um determinado fenômeno, mas eu vou fazer um artigo discutindo o conceito
teórico-filosófico baseado no Sérgio Moscovici, de representações sociais dentro da psicologia social, ou seja, discutir a própria teoria dentro dela, né? Então, esse seria o nível metateórico, tá? Deu para entender, gente, essa parte? Vão me dando aí um feedback se está muito confuso ou não. Acho que ficou sujo aqui. Então, por que estudar as representações sociais? Né? E é assim mesmo. E é muito, Olivia, acaba sendo, como eu digo, né? Cada discussão de psicologia social é sempre um processo de elaboração e assimilação, porque a gente vai se apropriando cada vez de uma teoria diferente em algumas semanas, né? E aí é meio que entender, então, de onde emerge, quais são as bases. Deixa eu só fechar a porta, gente, porque está tendo barulho aqui fora e atrapalha. Só um momentinho. Então, voltando aqui. Então, aí elas questionam, né? Então, por que estudar representações sociais? Na verdade, é mais para a gente compreender outras questões que essa teoria traz, né? Então, elas falam é um conceito abrangente, que compreende outros conceitos, como atitudes, opiniões, imagens, ramos do conhecimento, né? Que eu posso estar analisando também quais são as representações sociais da mulher brasileira nos comerciais da Boticária, por exemplo, né? E aí eu estou também trazendo uma questão, e como é que, isso aí é mais importante, porque não é só a leitura da imagem, mas como é que, isso aí a gente vai ver mais para frente, então eu vou trazer como é que determinadas mulheres, né, leem e compreendem essas campanhas publicitárias. Então, vou fazer um grupo focal aqui, né? Vou mostrar essas imagens e vou perguntar para essas mulheres como é que elas estão entendendo essas representações de mulher nessas campanhas publicitárias, né? E aí eu vou discutir, a minha pesquisa vai ser em cima da forma como elas perceberam essas imagens, não como eu percebi, entendeu? Só dando mais um exemplo. Então, possui um poder explanatório, né? Ou seja, não substitui, mas incorpora outros conceitos, indo mais a fundo na explicação causal dos fenômenos. Então, ela não está dizendo que ela é a melhor teoria do mundo, que, né, tem que se anular todo o resto, mas como ela diz, não substitui, mas incorpora outras perspectivas, outros conceitos, e tenta focar na explicação causal dos fenômenos para o senso comum, né? Para aquele grupo de pessoas que eu estou pesquisando. Então, vou tentar compreender as representações de mulher na campanha publicitária da Boticário a partir daquele grupo de mulheres, né, que está fazendo parte da minha pesquisa, que eu vou dizer o que vocês viram nessas propagandas, o que vocês acham, como é o conceito de mulher, como é que vocês estão interpretando o conceito de mulher nessa propaganda, né, nesse sentido. O elemento social na teoria das representações sociais é algo constitutivo delas, tá? E não uma atitude separada. O social não determina a pessoa, mas é substantivo dela. O ser humano é tomado como essencialmente social. Tá? Então, esse é um outro ponto para a gente também entender de onde parte essa visão das representações sociais dentro da teoria das representações sociais, né? Que fica até meio repetitivo. Para a teoria das representações sociais, o elemento social, ou seja, estudar essa compreensão social, não significa que é uma entidade totalmente separada do indivíduo, apesar de ter como foco o estudo mais sociológico da coisa do que a repercussão individual, tá?
E aí, dentro da teoria das representações sociais, se entende que o social não determina a pessoa, mas que ele é substantivo dela, né? Ou seja, ele faz parte do indivíduo, tá? Mas o foco é mais no estudo do social. Entendendo que o ser humano é tomado como essencialmente social. Então, nesse olhar da teoria das representações sociais, o social vai ser compreendido, né? O foco vai ser mais nas representações coletivas, mas já subentendendo que cada uma daquelas pessoas, indivíduos, os sujeitos, o ser humano, ele é essencialmente social. Então, não dá para ficar falando de subjetividade sem estudar as representações sociais. Então, por isso que o foco vai ser o estudo das representações sociais. Tá? E aí, isso também é para lembrar que, apesar da gente ver diferenças, cada perspectiva teórica não é igual à outra, né, como a gente vê na própria psicologia, mas a gente vê que a partir daí, por isso que a gente vai falar que a teoria das representações sociais ela está muito mais ligada às bases sócio-históricas, apesar dela não estar estudando a história do conceito, do que as bases experimentais, porque ela tem como foco, né, essa herança aí da Silvia Lane, de sempre colocar que o ser humano é essencialmente social. Então, que toda psicologia social, né, como ela fala, como até uma professora fala lá naquele documentário que a gente viu, né, entendendo sempre que o sujeito, o social, o ser humano, está implicado no social. Né? Por isso que eles dizem, o social não... Elas falam, o social não determina a pessoa, mas é substantivo dela. Tá? E aí a gente vai entrar nos principais conceitos em representações sociais. Tá? Então, que conceitos são esses? Tá? Que lá no capítulo, na parte que elas falam por que criamos as representações sociais. Tá? Que, para não ficar muito só como pergunta, eu botei para sistematizar, para vocês entenderem que são os principais conceitos, tá? Que, claro, que não são só esses, elas trazem esses como conceitos básicos, né? Que são 4, a questão dos universos e o processo de ancoragem e objetivação. Então, o que são esses universos, né? São mundos sociais que estão inseridas essas teorias. Só que elas vão dizer que existem universos mais restritos, existem universos mais restritos e outros universos que compreendem essa amplitude do senso comum, né? Esses universos mais restritos é o que elas chamam de, é o que a teoria das representações sociais chama de universos reificados. São mundos restritos, onde circulam as ciências, a objetividade ou as teorizações abstratas, na compreensão, por exemplo, das ciências humanas, da filosofia, né? Enfim. Já os universos consensuais, que elas botam aí o C, são as teorias do senso comum. Encontram-se as práticas interativas do dia a dia e a produção das representações sociais. Então, elas meio que conceituam uma pela outra, tá? Mas o que elas estão chamando, então, de universos reificados? É esse mundo mais restrito, seriam as compreensões teóricas do campo científico, do campo filosófico, né? Do campo das ciências humanas, naturais, exatas, enfim. Por isso que elas dizem que são mundos mais restritos, aonde circulam as ciências, então, aonde existem as teorias científicas, vamos dizer assim. Os universos consensuais, eles já são esses universos, essas teorias pautadas nas compreensões do senso comum, né? Então, a sociedade é vista como um grupo de pessoas que são iguais e livres, e cada uma com a possibilidade de falar em nome do grupo. Nenhum membro possui competência exclusiva. E aí, por que elas falam essa questão que ninguém tem uma competência exclusiva? Principalmente para embasar na perspectiva teórica e na compreensão de pesquisa mesmo, né? Então, vamos dizer que a gente vai fazer uma pesquisa sobre a compreensão de fé entre
grupos católicos paraenses, belemenses, né, para a gente restringir num determinado local. Eu vou ter universos reificados relacionados muito mais, se eu for fazer a pesquisa com os padres, vai ser uma compreensão o quê? Se eu for perguntar o que é a religião católica, e eu estou perguntando para os padres que estão relacionados a toda a compreensão, ao estudo lá das ciências da religião, da compreensão mais teórica, vamos dizer assim, daquela religião. Quando eu vou perguntar para os fiéis, né, para os devotos, enfim, né, os termos mais específicos que tem em cada religião, eles vão estar muito mais numa compreensão, por mais enquanto estudiosos, mas eu posso estar perguntando qual é a compreensão de Deus para eles. E isso vai estar atravessado, muito mais relacionado a esses universos consensuais que se criam nessas relações daqueles devotos, daqueles fiéis, enfim, né? A gente vai observar aí dois universos diferentes, mas também é importante, quando fala dos universos consensuais, eu não posso eleger uma pessoa, não. Eu vou eleger a coordenadora do grupo de fiéis da igreja tal, para falar qual é a compreensão de Deus para os católicos. Então, eu não estou falando de representações sociais. O meu objetivo é ouvir a coletividade, ouvir o que aquelas pessoas estão pensando. Se eu elejo uma pessoa, né, por isso que fala, nenhum membro possui uma competência exclusiva para falar em nome do grupo, e eu dizer assim, não, essa pessoa falou, então significa que todo aquele grupo pensa igual, né? Exatamente porque esses processos são dinâmicos e vão estar relacionados nessa comunicação interpessoal, enfim, né? Nessa questão mais coletiva. Vou voltar aqui. E aí a gente entra em dois outros conceitos, tá? Então, a compreensão de universos reificados e consensuais é só para ampliar esse entendimento, né? Que vão ter universos, o que elas chamam de universo, ou seja, contextos mais relacionados a essas perspectivas teóricas, mais científicas, vamos dizer assim, e os universos compreendidos pelas leituras que o próprio senso comum faz. Um ponto importante aqui é que muitas vezes essas compreensões científicas, esses universos reificados, de algum modo eles atravessam também essas compreensões do senso comum, né? Então, a forma como eu me aproprio no senso comum de uma determinada informação está às vezes relacionada com um conceito científico, né? Então, o que a gente vê isso nessa história do corona, né? Do coronavírus, a forma como se apropria, como se fala. Então, eu vi que é uma doença. É um vírus, mas de repente as pessoas chamam de bactéria, fiquei lembrando lá acho que é um funk, né? Enfim, alguma coisa assim, que traz essas outras denominações, mas que estão falando de termos que são das teorias científicas. Então, a gente também, o senso comum e saberes populares também se apropriam da sua forma, né? Dessas compreensões científicas, enfim. E aí a gente tem os outros dois conceitos, né, principais também, que é compreender como é que acontece essa construção, vamos dizer assim, das representações sociais. Um deles, ela chama de a teoria das representações sociais, vamos chamar de ancoragem. Né? O que é a ancoragem? Se a gente for pensar o conceito, né, o termo âncora. Âncora é quando eu estou, né, um barco, seja um navio, um barquinho, enfim, um popopô, à deriva, ou estou procurando um lugar para eu parar, para eu me ancorar, e vejo e digo, ali é um lugar bom para eu parar, né? Ou então está na hora de eu parar, para eu poder encontrar um rumo, ou para eu dar uma pausa e saber o que eu vou fazer agora. Então, eu vou lá e jogo a minha âncora para me estabelecer ali naquele lugar, naquele espaço, enfim. É mais ou menos isso que elas estão fazendo a relação com esse processo de assimilação
social daquilo que me é diferente, que é estranho, que é novo, né? Então, a teoria das representações sociais vai falar que a ancoragem é o processo pelo qual procuramos classificar, encontrar um lugar para encaixar o não familiar. É um movimento que implica, na maioria das vezes, em juízo de valor, pois, ao ancorarmos, classificamos uma pessoa, uma ideia, um objeto, e com isso já situamos dentro de alguma categoria que historicamente já comporta uma determinada dimensão valorativa. Antes da gente entrar no exemplo que elas trazem aqui no livro, né, a gente vê isso, a gente acabou de falar dessa questão do coronavírus, então é algo novo, que não tem ainda também toda uma compreensão, seja pela via científica e pelo senso comum, vai sendo apropriado de determinadas formas. E essa apropriação como algo, né, nesse processo de ancoragem, ou seja, é algo não familiar, é algo que eu não conheço. O que eu faço com isso? Eu começo a classificar, eu começo a colocar numa determinada caixinha, né? Começo a dizer, então, que não existe coronavírus, eu não preciso usar máscara, porque é uma forma de eu também não ter que lidar com aquilo, de eu conseguir me apropriar de algo que me é estranho, e eu também, de algum modo, me sentir menos inseguro, como elas falam lá na compreensão de que tentar do nível fenomenológico, ou seja, algo que é novo e eu quero saber como lidar com isso. E aí a gente vai ter vários processos, não tem um que a gente diz, não, todo o senso comum do Brasil tem a mesma forma, o processo de ancoragem foi o mesmo, né? Todo mundo pensa que o coronavírus não existe mais. Não, né? Na verdade, cada grupo, cada relação desses processos de saberes populares e do senso comum vai se apropriando de uma forma e criando as suas próprias teorias. Ou seja, criando processos de ancoragem. O problema é que, nesse processo, a gente, para poder classificar aquilo que é novo, que me é estranho, muitas vezes a gente vai criando juízos de valor, né? A gente vai criando preconceitos, vai criando rótulos, estereótipos, várias coisas que outros autores também discutiram, né? Quando a gente vê aquela questão do estereótipo. Então, aqui na teoria das representações sociais não está se falando necessariamente só de um estereótipo de uma pessoa, né? A gente classifica uma pessoa, mas se fala muito de um fenômeno, de uma situação, de um processo de adoecimento, né? Então, como é que se vê uma pessoa e tudo que circula em torno de alguém que vai falar, acabei de descobrir que adquiri um câncer. E aí, né, o senso comum já olha, já vai dizer que, coitado, vai morrer, né? Já cria toda aquela concepção de que necessariamente o câncer está ligado à morte, por exemplo, né? E é uma apropriação, é uma representação social construída aí nesse cotidiano das relações. Porque as pessoas não foram lá estudar oncologia, o tipo de câncer, o nível que está naquela pessoa, enfim. As apropriações que a gente faz em diversos contextos. Vamos lá para a página 19, ou 19 já 109. Deixa eu abrir aqui. Ué, cadê? Deixa eu abrir aqui o livro para a gente ler junto esse exemplo que ela traz. Deixa eu botar aqui no modo leitura. Que elas trazem, né? Então, aqui, quando elas estão falando de representações sociais, vamos lá para... elas vão falando por que criamos as representações sociais, tá? Então, aqui, quando elas vão falar da ancoragem, né? Então, é um processo pelo qual procuramos classificar, encontrar um lugar para encaixar o não familiar. Pela nossa dificuldade em aceitar o estranho e o diferente, muitas vezes, este é muitas vezes percebido como algo ameaçador,
né? A ancoragem nos ajuda em tais circunstâncias, a ancoragem enquanto um processo social. É um movimento que implica, na maioria das vezes, em juízo de valor, né, como eu coloquei lá, pois, como eu falei, gente, está tudo, o que está lá no slide é o que está aqui, então não se preocupem com o slide. Ao ancorarmos, classificamos uma pessoa, uma ideia, um objeto, enfim, a gente cria uma dimensão valorativa para aquele fenômeno novo, né, para aquilo que está acontecendo. Quando algo não se encaixa exatamente ao modelo que já nos é conhecido, então a gente não sabe aonde classificar, a gente força uma determinada classificação, que às vezes é inclusive preconceituosa, né? Nós o forçamos a assumir determinada forma ou entrar em uma determinada categoria, sob a pena de não poder ser decodificado, né? Este é um processo que é fundamental em nossa vida cotidiana. A gente faz isso porque a gente já vive no mundo cartesiano, em que tudo tem que estar muito classificado, né? Pois nos auxilia a enfrentar as dificuldades de compreensão ou conceituação de determinados fenômenos. O problema é que nesse processo, quase que né, elas chamam de fundamental, no sentido muito mais de que isso acontece, né, como se fosse meio inerente ao ser humano, mas que nesses processos de relação social, por a gente já viver no mundo cartesiano, que diz que a gente tem que estar sempre classificando, o processo de assimilar algo novo tende a essa classificação, né? Que é uma forma da gente lidar com algo que a gente não sabe, é estranho, é diferente, é novo, né? Falando assim, pensando no coronavírus. É ameaçador, né? Será que eu vou pegar, não vou pegar? Quem é que pega? Tem alguma coisa que, né, possa me proteger? Então, vai se criando diversas classificações. Vai ter o grupo que vai classificar e dizer que não existe, vai ter um outro grupo que vai dizer que é um mito da Globo, vai ter um outro grupo que vai dizer que tudo vai se resolver só com a hidroxicloroquina, outro grupo que vai ficar em desespero e vai dizer não tem solução, nunca vai ter, vamos ficar trancados todos dentro de casa. Enfim, né? Que são apropriações, então, que os saberes populares, o senso comum, ou seja, a sociedade, as coletividades vão adquirindo nesse algo novo. O problema é que isso pode gerar relações preconceituosas, que é o exemplo que elas trazem aqui, né? Então, por exemplo, quando surgiu o problema da AIDS, né, do HIV/AIDS na década de 80, né, diante das perplexidades e dificuldades de entender e classificá-la, porque quando o HIV/AIDS surge, foi um pouco como a gente tem vivido com o corona, né, não na proporção pandêmica, pela questão das formas de transmissão do corona. Mas era uma doença totalmente nova, ninguém sabia direito, né, o que acontecia, o porquê, enfim, quais eram os meios de transmissão, e começaram a se falar de alguns meios de transmissão, que nós sabemos hoje, mas começaram a classificar, né, dizendo que somente os gays teriam essa doença, né? E aí, diante desses processos de ancoragem, né, de tentar classificar, uma das formas encontradas pelo senso comum para dar conta da sua ameaça enquanto doença foi ancorá-la como uma peste, mais especificamente como a peste gay ou o câncer gay, né? Assim representada, embora classificada de forma equivocada e preconceituosa, a nova doença pareceu menos ameaçadora, pois já havia sido categorizada pelo senso comum como uma peste que só aconteceria aos gays, né? E aí a gente vê um pouco do quanto que esse processo, por isso que elas estão falando lá desde o início no conceito, o processo de ancoragem é uma forma do senso comum, das coletividades, né, tentarem classificar algo que é novo, que está surgindo, que não tem muito conhecimento, que a gente pode falar desde mitos e lendas, como a gente falou da Matinta Pereira, que a gente pode falar da questão alimentar, como a questão do alimento remoso, ou da questão de processos de adoecimento, né? E aí, como é que eu lido com aquilo? Eu vou classificando e criando, então, rótulos, estereótipos, né? Criando esse processo de ancoragem, né, que é um processo social, da gente tentar classificar algo novo, socialmente falando, mas que gera preconceito, rótulo, como elas falam, né, juízos de valor aqui em cima, né, pois ao ancorarmos, classificamos uma pessoa, uma ideia, um objeto, enfim,
para tentar situar dentro de alguma categoria que a gente já conhece e que já tem um determinado também contexto valorativo, né? Já se criou um juízo de valor dentro daquela categoria. Deu para entender, gente, a questão do ancoragem? Deixa eu voltar aqui para o nosso PowerPoint. E aí, a gente tem o outro processo também da construção das representações sociais, que é o conceito de objetivação. Aí é a forma da gente tentar transformar algo não visível em uma imagem, em uma compreensão mais concreta, de tentar objetivar algo que ainda é muito novo, desconhecido, abstrato, né? Processo pelo qual procuramos tornar concreto, visível, uma determinada realidade. Procuramos aliar um conceito a uma imagem, a descobrir uma qualidade icônica, material, de uma ideia ou de algo duvidoso. A imagem deixa de ser apenas um signo e passa a ser uma cópia da realidade, né? Um dos exemplos que elas trazem aqui, que aí eu já coloquei, são a compreensão de divindade, por exemplo, a compreensão de Deus, né? Que aí tem até a ver com que deixa eu voltar aqui. Opa. Passei para o outro. Quando elas falam aqui da objetivação, ou seja, né? A imagem deixa de ser um signo e passa a ser uma cópia da realidade. Um dos exemplos fornecidos por Moscovici refere-se à religião. Ao se chamar de Pai a Deus, está-se objetivando uma imagem jamais visualizada de Deus, né? Em uma imagem conhecida, que é de Pai, facilitando assim a ideia do que seja Deus. Então, a objetivação é um processo da gente transformar algo que é muito abstrato em algo concreto, que pode ser a compreensão, por exemplo, de uma divindade, né? Então, a gente já viu Deus, alguém viu Deus efetivamente? E quais são as apropriações que a gente cria de Deus? É sempre uma imagem de um ser humano, já começa daí. Nunca a imagem de uma árvore, de uma energia, de um ponto de luz, de um planeta, enfim. Né? Então, são formas da gente se apropriar, da gente objetivar, ou seja, criar uma imagem, uma imagem mesmo icônica, enfim, sobre algo abstrato, né? Duvidoso, ou uma ideia, enfim. Né? Seja até fazer os desenhinhos lá do coronavírus, então vou reproduzir lá. Então, quando a gente vê algum meme, alguma... claro que aqui está falando, inclusive, de uma concepção mais abstrata, mas vai se ter um desenhinho do que é o coronavírus, vamos dizer assim, né? Um outro exemplo. Então, para finalizar, gente, deixa eu voltar aqui. Então, esses são os dois conceitos básicos, né, também da teoria das representações sociais, para compreender essa construção, como é que isso acontece coletivamente. E aí, no final, a gente tem elas citam algumas metodologias, tá? Já lá, tem outras discussões que elas trazem, a diferença entre representações sociais e outras teorias, né? Mas aí seria a gente falar mais do mesmo, né? Concepção de ideologia, enfim. Mas o foco lá no final, elas falam, então, como investigamos as representações sociais? Quais são as metodologias utilizadas? Claro que não são somente essas, mas elas focam na questão da pesquisa qualitativa, então, prioritariamente vão ser pesquisas qualitativas. Vão se utilizar muito grupos focais, né, a partir do que elas trazem, que também é uma metodologia, mas muito uso dos grupos focais, que são, ou seja, eu reúno um grupo de pessoas, eu vou fazer a pesquisa num grupo, a partir de uma determinada temática específica em que aquele grupo vai falar sobre aquele tema, né? Como eu falei, eu vou fazer uma pesquisa das representações sociais de mulher nas campanhas publicitárias do Boticário, e, a partir, né, do que aquelas mulheres
leem, interpretam da campanha, né? Da campanha publicitária. Né? Então, estou vendo lá uma propaganda do Boticário de um perfume, de um batom, enfim. Como é que eu vou fazer essa pesquisa? Eu vou conseguir entrevistar todas as mulheres de Belém do Pará? Não, né? O foco, então, vou reunir um grupo numa sala, num espaço, enfim, vou apresentar aquelas propagandas e vou entrevistar em grupo as pessoas perguntando o que elas acharam, qual era o conceito de mulher ali, como é que elas estão vendo a mulher, o que elas estão pensando, né? O que elas pensaram em relação a elas naquelas propagandas, enfim. Então, as entrevistas que se fundamentam na interação desenvolvida entre o grupo, né, durante essa pesquisa. O ponto-chave desses grupos é o uso explícito dessa interação para produzir dados e insights que seriam difíceis de conseguir fora dessa situação. Porque o foco não é entrevistar individualmente, é, na verdade, observar o processo interacional. Então, a mulher A começa a dizer assim, eu achei essa campanha maravilhosa, né? O quanto que valoriza a mulher. Aí, de repente, a mulher B, falando desse grupo focal dessa pesquisa, a mulher B olha para ela e diz assim, mana, não viaja. Ali está dizendo que a mulher só é bonita se ela tiver o cabelo liso. Aí, de repente, a mulher diz, não tinha pensado nisso, realmente, né? Poderia ser. Então, o foco da pesquisa é observar esse processo interacional no grupo e como vão se construir aquelas representações sociais naquele grupo, né? Trazendo esse exemplo. Tá? E aí vai ser analisado essa entrevista grupal, vamos dizer assim, através da transcrição das entrevistas, a leitura do material, né, quais foram os temas mais recorrentes, o que elas mais falaram, né, foi beleza, foi relacionamento afetivo, porque sempre aparece alguém, né, um relacionamento dentro da propaganda. E a categorização dos dados em torno dos objetivos da pesquisa e referenciais teóricos. Né? Aqui é bem da compreensão assim, de metodologia de pesquisa. Né? Quando a gente fala de metodologia de pesquisa qualitativa, a gente tem esse passo a passo aí da análise dos dados. Ok, gente, deu para compreender muita coisa. É toda uma... A gente tenta fazer uma compreensão teórica, né? Opa. Querem fazer alguma pergunta antes da gente falar dos trabalhos? Muita coisa, exatamente, Olivia. É muita informação, né? A gente está praticamente tentando ver uma teoria em uma aula. E por isso depois eu quero saber com vocês essa semana como é os horários, se tem algum horário vago para a gente poder fazer já a reposição da aula de ontem. E vou aproveitar então já para a gente falar, né, da próxima aula em cima dos trabalhos, tá? Então, deixa eu ver se aqui a internet já me curtiu. Tá. Então, o que a gente vai... Deixa eu ver se eu já consigo entrar na edição que eu quero da revista. Vamos lá, internet, faz essa fé. Eu sei que você vai me curtir. Enquanto está carregando aqui, qual é a questão dos trabalhos, tá, gente? Como é que vão ser divididos, como é que a gente vai realizar, enfim. Eu estou esperando aqui carregar, porque vai ficar mais fácil de explicar a partir dos artigos. Qual é a proposta? Isso, ótimo, entrou. Exatamente onde eu queria. É nesse link aqui. Eu vou até logo copiar para botar no chat para vocês. Tá? A gente viu toda essa construção da psicologia social, principalmente da psicologia social brasileira, o que a gente tem de base teórica. A gente viu hoje as representações sociais como mais uma perspectiva teórica, enfim. E aí tem outras perspectivas teóricas que dentro da nossa ementa nem está tão contemplado, né? Fala até as representações sociais.
E aí, como teve essa mudança, vocês vão ver que, inclusive, no plano de aula já estava prevista a apresentação de trabalhos. Só que dependendo de como se configurasse a questão da prova, né, se ia ser 10 pontos, se não ia, eu ia ver como organizar isso. Então, como a prova vai valer 7, são 3 pontos de trabalho. E o que vai ser o trabalho, basicamente, né? Vocês vão se reunir em duplas e vão escolher um desses artigos aqui, dessa edição, tá? Que é o volume 31 de 2019, da Psicologia e Sociedade. E tem vários artigos, porque qual é o objetivo, né? A gente falou muito de psicologia social brasileira e falou muito do quanto que existe uma diversidade de perspectivas teóricas na psicologia social brasileira. E agora vocês vão se aproximar um pouco mais disso, né? Não só enquanto teoria, mas pesquisar, né? Apresentar para vocês conhecerem que a psicologia social fala não só de diferentes teorias, mas de diferentes áreas de atuação, né? Aqui, como eu já tinha falado para vocês em outros momentos, a revista Psicologia e Sociedade, ela é da Abrapso, né, que é a Associação Brasileira de Psicologia Social. Então, ela é a maior referência, a Equalizar 1, enfim, né, no Brasil, quando a gente fala de revista científica em psicologia social. E agora vai ser um exercício prático, entre aspas, de vocês conhecerem um pouco mais o que existe, então, de temas em psicologia social, não só de teoria. Então, essa edição aqui vai do esporte à saúde mental, à saúde pública, a gênero, a psicologia política, enfim, né? Então, a gente vê aqui, por exemplo, esse artigo. Versões de atletas de MMA nas fases de preparação para um combate. Ou seja, um estudo feito dentro da psicologia social e esporte, dentro do campo do esporte, discutindo quais são as versões sobre o que é se preparar para um combate. E foi pesquisado entre atletas de MMA. Tá? Então, aqui, igualdade subversiva contra o cinismo democrático liberal. Ou seja, dentro da psicologia política, identidade de lugar e de trabalho entre trabalhadores rurais na fronteira de Cutia e Biúna, no interior de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Psicologia social e trabalho, né? Bacharelado interdisciplinar em saúde na UFBA. Fatores de escolha entre estudantes e ingressos. Ou seja, né? Foi pesquisado quais são as escolhas desses estudantes dentro da área da saúde. Uma coisa mais relacionada ao contexto educacional. Desafios da desinstitucionalização no contexto dos serviços substitutivos de saúde mental. Psicologia social no campo da saúde mental. Então, tem uma amplitude aí de temas em psicologia social, que é exatamente para vocês fazerem essa aproximação de entender, gente, então tá, vamos lá, o que tem, o que se fala? Psicologia social é só estudar a sociedade, mas o que se estuda da sociedade? Pode ser saúde mental, esporte, como a gente viu, psicologia política, trabalho, concepções de trabalhadores, medicalização da infância. Tem um aqui que fala sobre dança. Cadê? Um dos artigos aqui. Dançar para sair do lugar. A produção de lugares perigosos. Né? Então, uma compreensão da psicologia social a partir da relação com a dança. E aí, o que vocês vão ter que fazer? Cada dupla vai escolher o seu artigo, né? Porque eu não gosto muito de, eu vou sortear um artigo por dupla. Porque vocês têm a possibilidade, tem vários artigos aqui, gente, olha, vai embora, tá? De vários temas, enfim, violência, avaliação de atenção psicossocial, revisão sobre o presídio feminino nos estudos brasileiros, enfim. Eu acho muito mais interessante porque cada um tem um tema de interesse. Eu gosto mais de esporte, eu gosto mais de saúde coletiva, saúde mental, dança, eu gosto mais de trabalho, eu quero discutir gênero entre os estudantes do ensino secundário, feminilidade em questão. Eu gosto mais de estudar violência e lutadores de MMA, enfim. Né? Ou seja,
acho muito mais interessante, inclusive, e democrático, vamos dizer assim, vocês escolherem. Tá, professora, depois que a gente escolher o artigo, a gente faz o quê? Né? Então, vamos lá, a gente vai escolher esse artigo aqui. Né? Eu resolvi, vamos dizer, que a dupla escolheu Batuca Lá, que é o Batuco Cá, os terreiros de Umbanda e suas conjunturas sociais. Vocês vão entrar no link, então, basicamente, a dupla entra aqui no link que eu botei no chat e vou botar também na plataforma, tá? Aí vocês vão baixar o texto em PDF, ou pode ser só o texto, mas eu acho que o PDF é melhor para ler, enfim, do que aquele texto que fica só no computador. A dupla vai ler o texto e vai apresentar aqui nas datas que a gente vai definir. Tá? Aí vai ter que ser sorteio para não virar, eu queria logo semana que vem, e todo mundo vai querer no último dia, vou já falar das datas. Tá? Falando de como é o trabalho. Então, a dupla vai entrar no link, escolher o seu artigo de interesse, ler o artigo, os artigos não são grandes, são 14, 15 páginas, e vai apresentar o artigo aqui para a gente. Como é essa apresentação? Gente, simples e tranquila, tá? É para apresentar o que vocês leram e entenderam do artigo, mas principalmente focado nos resultados, né? Como foi feita a pesquisa, aonde foi feita, quem foram as pessoas, né? Os grupos participantes, as pessoas participantes. Foi pesquisado entre uma comunidade ribeirinha do Cumbu, né? De que forma foi? A gente foi lá, fez uma observação participante, depois a gente, né, falando, vocês explicando o artigo. Nesse artigo, as pesquisadoras foram lá, fizeram uma observação participante, falaram com famílias, falaram só com mulheres, não sei o quê. E aí, os resultados. Como resultados, elas discutiram aqui que dentro dessa comunidade, a concepção de violência contra a mulher, entre mulheres ribeirinhas, é essa, elas concluíram isso, tá? É isso, não precisa slide, não precisa, vou até brincar com o aluno, falando, não precisa estar de terno e gravata, não é uma apresentação de TCC, tá, gente? Vocês vão só apresentar para a gente ter a possibilidade de dialogar com diversos artigos e temas que atravessam a psicologia social no Brasil. Se vocês quiserem, não, professora, a gente quer utilizar slide, sem problema nenhum, tá? Vocês vão, voltando, deixa eu abrir aqui para eu ver vocês, né? Então, como é que eu vou fazer o formato das apresentações? Então, vamos dizer que ficou a Olivia e mais alguém para a semana que vem, para a terça-feira que vem. Aí, ela vai apresentar junto com a dupla dela. Então, o que eu vou fazer? Né? Vou sair aqui da imagem, né? E aí, eu gostaria muito de ver vocês, né? Todas lindas, lindes e lindos, maravilhosos na câmera, né? Apresentando. Mas, assim, já teve turma, professora, eu não gosto, eu não me sinto à vontade, eu prefiro só no áudio. Enfim, também não vou ser autoritária dizer que vocês são obrigados a ligar a câmera, porque se vocês não se sentirem à vontade, sem problema nenhum, tá? Até tem que falar isso para outra turma, porque eu disse, gente, vamos lá, apresentação, né? Eu fico aqui sozinha falando, olhando só os nomezinhos de vocês e tudo mais. Isso vai ficar, então, a critério da dupla, tá? Caso a dupla queira, professora, a gente fez um slide porque a gente achou mais prático do que ficar só falando do artigo. Sem problema nenhum. Aí eu libero aqui para vocês compartilharem a tela de vocês e aí vocês vão apresentando os slides, discutindo o artigo, tá? Ou se quiser também compartilhar, a gente fez algumas marcações no artigo e aí a gente quer compartilhar o artigo e mostrar o que a gente marcou. Também não tem problema, tá? O que eu estou querendo deixar claro é que não é obrigatório vocês apresentarem slides, né? Construírem uma apresentação. O importante para mim é apresentar os pontos principais do artigo, principalmente a metodologia e os resultados, tá? Por que eu estou falando muito da metodologia e dos resultados, tá? Porque, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, né? Consigo. Muitas vezes, por exemplo, aqui, pode ser que eles tenham utilizado como referencial teórico. Aqui até que nem tanto, né? Eles não estão falando necessariamente de um referencial teórico, mas teve aquele artigo, por exemplo, sobre MMA.
Logo no início, elas falam, a gente utilizou como referencial teórico o construcionismo. A gente não viu o construcionismo aqui, então não vou cobrar de vocês explicar todo o construcionismo, porque elas falam de todo o construcionismo na introdução do artigo, lá naquele sobre MMA, né? Então, por isso que eu estou dizendo, o mais importante nesse momento é o que se produz na psicologia social brasileira na atualidade, né? E eu escolhi, inclusive, essa versão de 2019 porque eu achei ela bem diversa, né? O último foi publicado em 2020, assim, são artigos mais de uma determinada área. Esse aqui tem de todas as áreas, né? Vocês veem que tem, ó, religião, como a gente viu agora, ou seja, psicologia social e religião, né? Então, é bem amplo, tá? E aí dá para cada dupla escolher a partir do seu interesse mesmo. Alguma dúvida do trabalho, gente? Antes da gente falar de divisão de datas, enfim. Sim, então vamos falar sobre as datas. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês. Bom, então, deixa eu só sair do modo tela cheia para eu olhar aqui o calendário. Cadê o bate-papo? Sumiu. Tá. Então, a gente tem aqui no nosso calendário, né? Eu queria aproveitar, por que eu estou fazendo? Eu deixo uma aula de... essa semana a gente tem mais uma aula, porque não teve ontem, né? A gente vê, que é para a gente fazer as orientações do trabalho, assim, a nossa dupla escolheu tal artigo, mas a gente está com dúvida, a gente não sabe, a gente ficou confusa, enfim, né? De preferência, eu gostaria, né, de que vocês apresentassem com a câmera ligada. Mas se for muito, como teve gente na outra turma que meio que chiou, que não, não, enfim, né? Eu até insisti, mas depois eu fiquei pensando, bom, isso também é muito pessoal, tem gente que não gosta de se expor e eu não vou aqui ficar obrigando vocês. Mas quem quiser, eu acho ótimo, vai ser, porque é até melhor para observar a expressão, a apropriação do próprio artigo, da leitura, tá? De preferência sim, mas não vou obrigar ninguém. Se tiver alguém, não, professor, eu realmente não gosto, enfim, não tem problema, tá? Então a gente tem, né, na semana que vem, vou botar aqui as datas, tá, gente? Opa. 8/9, 9/9, 15/9 e 16/9, tá? Que dá tempo aí de uma semana para vocês lerem os artigos, enfim, né? Então, essas são as datas de apresentação. O primeiro ponto que eu preciso saber para a gente poder definir, né, quantas duplas vão ser para uma apresentação é saber quantos alunos tem. Vocês têm uma noção na turma de vocês? Porque, por exemplo, hoje a gente está com 5, né? Porque 6 conta comigo, no caso. São 32, meu Deus. Cadê esses 32, meu povo? Porque, mas assim, que estão com certeza matriculados, Matheus, ou não? Vocês estão contando do semestre passado? Ah, tá. Isso seria contando o semestre passado, então, né? Era a quantidade de alunos de 2020.1, né? Aí eu preciso que tá ainda no WhatsApp, entendi. Mas tem muita gente. Porque também não tem como tirar, você não saiu da turma, vou te tirar, te excluir, né? Isso nem é totalmente, enfim. Então, a questão é, vocês vão informar, porque eu preciso, na próxima aula, nessa semana eu tenho que ver com vocês isso, eu preciso desses nomes das duplas. E aí eu vou contar com as duplas, gente. Não tem como a gente... Vocês avisam no grupo do WhatsApp, porque, enfim, né, quem de algum modo está matriculado sabe que está rolando aula, a gente já está, né,
no segundo, iniciando o segundo mês de aula, sabe que está tendo aula online, sabe, né, que as aulas ficam gravadas na plataforma também, enfim. Eu sei que alguns têm mais ou menos dificuldade, mas no contexto de apresentação de trabalho não tem para onde fugir, gente, né? Porque, assim, o horário de aula, esse nosso horário, era o horário que vocês estariam presencialmente aqui. Então, você diz, mas eu trabalho. Então, como é que você está matriculado de manhã? Entendeu? Tem essas questões. Porque, claro que cada caso é um caso, mas a gente sabe também que há alunos e alunos, né? Alunos e alunos. Tem aqueles que realmente estão com alguma dificuldade específica, mas tem uns que vão dizer que estão com uma dificuldade para não apresentar o trabalho, para não aparecer e depois ficar desesperado, dizendo que a prova só valeu 7, que a professora não deu oportunidade de fazer trabalho, que não sei o quê, enfim. Se no contexto presencial isso já acontece, né? Então, por isso que eu estou deixando assim, vamos falar hoje do trabalho para apresentar na semana que vem só, né? Para a gente poder ainda dividir essas duplas com as datas, fazer o sorteio das datas. Isso daí, já achei até um programa aqui pelo Google, né, pela internet, que faz o sorteio, que eu compartilho a tela para não dizer que eu que escolhi a data, né, para cada dupla. Só que eu preciso dessa informação. Então, vocês informam lá no WhatsApp e aí a gente vai... E aí quem for me mandando as duplas e o nome dos artigos, eu vou contar com essas pessoas, né? Porque a gente vai ter aí esse tempo, a gente tem essa semana para essas definições, tá? Segundo ponto, aproveitando também, como é o horário de vocês? Vocês estão com horário cheio todos os dias? Enfim. Entendi, Olivia. Aí é só ver a questão de ser numa outra data, né? No 8, 9 ou no 16. Professora, aonde é pra gente colocar o nome das duplas e o artigo? Pra mandar pra onde, Pois professora? vocês podem mandar para o meu e-mail. Eu estou deixando. Vocês têm algum horário vago essa semana? Porque eu fiz assim com a outra turma, tipo, deixei uma aula só para gente, para quem tiver dúvida, só para orientação do trabalho, vamos dizer assim. Só que eu já queria, se tiverem 32 pessoas, meu pai amado, socorro. A gente vai ter que definir aí, tipo, 3, 4 duplas por data, né? Mas vocês podem, então, me mandar para o meu e-mail. Porque quem já está aqui, porque vocês já vão escolher, enfim. Tem algum horário vago, gente? É porque eu nem olhei quando eu assinei o ponto. Nessa semana. Professora, de sexta-feira a nossa aula acaba 11 horas. Aí eu não sei Aí como é que é o seu tempo. o meu eu entro 11 horas. Eu dou aula a partir das 11 na sexta-feira. Eu dou aula de 11 a meio-dia e 40 para PC 8. Quando é que a senhora tem disponível? Os 4 primeiros horários da quinta, os 4 primeiros horários da sexta. Isso. Eu já ia falar da quarta estamos aqui, né? Acho que da quarta eu nem me percebi que a gente teria esses 2 próximos horários, mas aí uma aula de 4 horas, socorro, vocês iam ficar... Agora que eu estava vendo na hora que eu assinei o ponto que vocês não têm horário agora, né? Após. Pensar aqui. Para marcar algum horário à tarde, eu acho que também já fica ruim para vocês, porque de repente tem gente que pode ter trabalho, ter outros compromissos, enfim. E final de semana também não, né, professora? Não, final Eu de teria, semana as a mais nem abre, assim, ah, tipo. porque poderia ser à tarde, na semana mesmo, tipo, algum desses dias. A senhora poderia Desde marcar. isso, como eu falei para vocês, desde que seja um consenso para todo mundo, enfim, né? Porque vai ser uma aula para orientação de trabalho, tá? À tarde, eu dou aula à tarde, mas sempre até 3h30. Então, a partir de 3h30 eu tenho horário livre. Hoje eu dou supervisão de clínica, de 2 às 3h40, né? Amanhã tem estágio também estágio básico 2, de 2 até 3h40. Então, a partir de 3h40, tanto quinta, sexta ou sábado,
ou sábado já. Hoje, ou quinta e sexta, eu tô com horário livre. Poderia ser na sexta à tarde, o que que a senhora acha? Por mim, eu já tô aqui, não tem problema. 4 horas, né, que a senhora falou que tá disponível? 3h40, porque a aula vai até 3h40 à tarde. Sim. Aí 3h40 acaba, já vira um outro horário. Aí, pois é. O pessoal, bora esperar o pessoal falar. Porque seria melhor, porque aí a gente daria tempo para as duplas se organizarem e a gente já Escolher um falaria disso. artigo. Por mim, não tem problema nenhum, gente. Como é para vocês? Aliás, até lembrei disso, já ia esquecer de tirar a foto do chat. Do chat já dos participantes. Não se acane. Se você será, professora, não dá, acho ruim, à tarde eu quero dormir, não quero estar na aula. Professora Enfim. Olivia não entendeu. O que que tem sexta-feira? A reposição da aula de terça, de ontem, que vai ser a orientação dos trabalhos. A gente faria a reposição, porque assim, no caso, essa aula de hoje era a aula da terça e hoje seria só a orientação dos trabalhos, apesar de ficar bem apertadinho, né? Vocês iam ter 24 horas para escolher os artigos e tudo mais. E aí a gente faria isso então na sexta-feira, 3h40, que eu dou aula para a turma da tarde e depois já entro com vocês. Que é de 2 às 3h40, depois de 3h40 até 5h20, 5 horas, eu vou estar aqui só para orientar esses trabalhos. Aí vocês vão me dar o nome das duplas, dá tempo de quem não está entrando nas aulas online poder entrar, né, tirar alguma outra dúvida, enfim, né? Se organizar nesse sentido sob o trabalho. Vai A ser aula só vai ser sobre. gravada, professora? Vai, Ou não? vai. Vai? Sim, sim, sim. Aí então a senhora pode marcar para sexta-feira à tarde, já que é só sobre o trabalho. Aí já que vai ficar gravada, e para as pessoas que não conseguirem entrar, aí a senhora já deixa disponível na plataforma. Tá. Só lembrando, gente, por exemplo, se tiver alguém que não vai conseguir entrar, eu preciso do nome das duplas e do artigo. Então, vocês podem também, na medida do possível, passar para alguém, tipo, para algum colega, olha, manda aí para mim, vai ser esse nome, enfim. Qualquer coisa, deixa eu botar no chat também. Agora que eu tô vendo o chat. Ah, tá. Agora que eu tô lendo o chat, gente. Falando, falem aí, falem aí. É porque eu tinha. Deixa eu fechar aqui. Tem o meu e-mail, tá? Deixa eu botar aqui meu e-mail. Tá? Vocês também podem mandar para lá. Mas então a gente deixa marcada na sexta-feira, 3h40, a nossa reposição da terça. E aí a gente tira as dúvidas do trabalho, quem puder estar presente já fala, olha, eu escolhi esse artigo, mas eu não entendi, ou entendi mais ou menos, enfim, tá? Aí vocês mandam o nome da dupla e o nome do artigo, não esqueça, o nome da dupla e o nome do artigo. A questão é que a gente tem que fazer o sorteio, né? E aí, para quem não vai estar, fica complicado, tipo, assim, a gente vai fazer. Como é que eu vou fazer o sorteio, basicamente, né? Vou pegar o nome das duplas, vou estabelecer um número, sempre tudo gravado, viu, gente? Igual sorteio de Instagram. Aí vou gravar aqui, olha, gente, tal, tal, tá aqui, olha, botei a dupla tal ficou número 1, a dupla tal número 2, 3, 10. Aí eu vou abrir aqui aproveitando então a gente passando um pouquinho o nosso horário. Bora ver se a internet vai me ajudar aqui para mostrar para vocês. Eu acho que é esse aqui, Ai, gente, tá salvo no meu. Sorteio grande. Não. Deixa eu ver. É esse aqui, tá? Aí, sortear. Vamos dizer que tenham 10 duplas, tá? E aí eu vou sorteando pela ordem das datas, tá? Então, dia 8. Ai, não tô conseguindo ver o bate-papo, gente. Não tá aparecendo. Mas só para mostrar para A vocês. Olivia está perguntando, professora, se esse e-mail Aham. é para enviar o nome da dupla e o tema escolhido do artigo. Também.
Então Podem é me para enviar por mandar. todas as Tá. vias. Por todas as vias possíveis. Mas assim, eu estou disponibilizando um e-mail porque pode ter gente que tenha dificuldade na sexta-feira à tarde de me passar. Só que eu preciso que a dupla, se vocês não conseguirem, por exemplo, né, Olivia e a Andressa, que tem compromisso na sexta-feira à tarde, vocês podem passar para mais alguém que esteja presente na aula, que aí eu já informa, né? Vamos dizer, a Carol diz, olha, a Olivia a dupla dela é tal, ficou com esse artigo. A Andressa, a dupla dela é tal, ficou com esse artigo. E aí a gente faz o sorteio aqui, porque eu preciso que vocês me passem essas duplas e o nome do artigo, principalmente a dupla, tá, gente? Até antes da nossa aula de sexta-feira, 3h30 da tarde. Tá? 13h40, 13h40. Porque quando for 13h40, eu já tenho que estar com esses nomes todos aqui para eu botar os números e a gente fazer o sorteio, porque aí no final da aula a gente já vai saber a data de cada dupla. Tá lento a minha imagem, gente? Eu tô vendo a minha imagem assim toda... Não, tá normal, professora. Então acho que é só aqui mesmo. Aí, né, vamos dizer, tem 10 duplas. Aí, dia 8, 10 duplas vai dar... Ai, gente, dividir agora 4 dias dividido por 10. Ai, meu Deus, não sei quantas duplas. Minha matemática não é boa, gente, ainda vou, né? Por isso que eu também preciso desses nomes, para eu saber quantas duplas vão ser. Para a gente poder dividir, vão ser, então, 2 apresentações ou 3 por dia, né? Todas essas informações que eu preciso para sexta-feira. Tá, gente? Para quem não conseguir passar para alguém, me mandem por e-mail até sexta-feira, meio-dia, tá? E aí eu vou estar aqui impreterivelmente na sexta, 3h40 da tarde, para tirar dúvida, para receber os nomes, né, de quem não me mandou, tirar dúvida do artigo. Eu escolhi esse artigo, não entendi nada, enfim. Vocês estão falando... Ah, não. Tá, acho que agora apareceu o chat. Isso, Olivia, O nome da dupla e o tema escolhido. Pode mandar por e-mail também, tá? Aí vou sortear. Então tem 10 duplas. Dia 8, qual é a dupla? A gente clica... A dupla número 8. Aí eu vou ver lá quem é a dupla número 8. Já ficou no dia 8 a dupla número 8. Entendeu? E assim sucessivamente. Aí vai tentar de novo. Próxima dupla. Espero que não dê número repetido, né? Eu nunca testei, vai ser a primeira vez. Dupla número 10. Então, no dia 8 vai ficar a dupla número 8 e a dupla número 10. Entendeu? A gente vai fazer tudo isso na sexta-feira. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Voltei. Dúvida, gente. Até para sexta-feira. Mas na sexta-feira a gente vai tirar só para isso, viu? Orientação dos trabalhos, definição das datas e qualquer outra dúvida que vocês tenham também sobre os próprios artigos. Não, Alguma professora, até dúvida? agora tudo ok, tudo entendi. Então tá. Então é isso, gente. Então a gente se encontra na sexta, 3h40, tá? Vai ser o link da aula da terça, tá? Sempre quando é reposição, é o link da aula que não teve, vamos dizer assim, né? Então, como foi na aula de ontem, vocês cliquem no link da aula da terça-feira, Tá na bom. sexta, né? Então tá, gente. Qualquer coisa também podem me mandar e-mail, né? Tirar alguma dúvida e a gente se encontra sexta, então. Tá bom, professora, obrigada. Até logo. Tchau, tchau, gente.